continuidade ao restante da parábola da vinha. Começou lá no capítulo 5, hoje nós vamos terminar ele. O presbítero tinha dado até o versículo 20, e nós vamos fazer o capítulo 5 e vamos fazer também o capítulo 6. Então essa é a 8ª lição do livro de Isaías, e a parte final da parábola da vinha. Pode passar? Então nosso texto vocês podem estar abrindo aí, está em Isaías 5, nós vamos ler do 21 até o 30, encerrar essa primeira parte. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti, bendito Deus, porque o Senhor é grande. Pai, se faz no meio nosso, Deus, que somos tão pequenos. Que o Santo Espírito, Senhor, venha nos ensinar, venha nos perdoar, venha nos redarguir e nos corrigir de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, recebe os nossos louvores, e que tudo lhe seja, Pai, como uma oferta agradável a Ti, das nossas vidas para a Sua, Deus, em nome de Jesus. Vamos lá então. Nós vamos ler do verso 21 até o 30. Eu vou ler o primeiro versículo, depois segue aqui a sequência de leitura da minha direita à esquerda. Versículo 21 diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Bom, então essa primeira parte aqui, pode passar o versículo, o slide. No primeiro versículo aqui, ele fala de um ai, né? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Dois irmãos abrem para mim aí, ó. Provérbios 3, um leu 7, outro leu 8. Não sejais sábios aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E o 8? Isso será remédio para o teu ouvido, e medula para os teus ossos. Então, Salomão ensina que nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio intelecto, em questões do que? Na nossa vida, tudo que você vai fazer, você deve colocar Deus em primeiro lugar. Quando você quer tomar certas decisões por conta própria, e Deus não está aprovando aquilo, ou Ele tem um plano diferente para a sua vida, aquilo provavelmente vai dar errado, ou vai dar certo no começo, e depois vai ser bem frustrante adiante. Então quando a pessoa é sábia aos próprios olhos, não aceita a repreensão de Deus, não aceita o conselho do profeta, como ele falava aqui para o povo, estava instruindo as pessoas, falando o tempo todo, e eles queriam ter essa arrogância interna, e não colocar Deus adiante da vida deles, eles eram frustrados, e logo seriam mais frustrados ainda, por causa dos caminhos que eles estavam tomando na vida. Pode passar? Aqui, de novo, ele fala a respeito do vinho, né? Textinho um pouquinho mais longo aí, vamos abrir lá assim, ó. Isaías 56, 9, 10, 11 e 12, tá? Amém? Isaías 56, pode ler aí. Nós temos animais do campo, todas as terras do nosso vinho comigo. 10. Todos os animais do campo, todas as feras do bosque vêm te comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam esquinejar. 11. E estes cães são tão gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores que não compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vivam, dizem eles, traremos vinho e beberemos de bebida forte. E o dia de amanhã
Olha só, aqui o profeta Isaías, ele está falando contra falsos profetas e também contra juízes corruptos, né? Ele compara esses profetas e esses juízes com esses animais do campo. Ele fala, vós todos os animais do campo, feras do bosque, vinde comer, seus atalaias são cegos, não sabem nada. Todos os cães mudos não podem ladrar, sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Eram pessoas que eram subornadas para poder fazer aquilo que eles queriam, né? Assim como hoje a corrupção também suborna juízes, suborna o direito da pessoa, para a pessoa favorecer a respeito dele, né? Assim também naquela época já se fazia isso. Então ele fala, eles são gulosos, nunca se fartam, por quê? Ganância, dinheiro, corrupção, né? Aí ele continua. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, traei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como esse, ainda maior e mais famoso. Então, eles tinham esse probleminha aqui com o álcool, né? Você vê que uma das coisas que eles faziam, né? Esses homens que não era nem para se contaminar com esse tipo de coisa, eles bebiam bebida forte. Aqui fala no 22 lá de Isaías 5, né? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então aqui ele usa de quem ele estava falando lá no capítulo 56, justamente desses profetas e desses juízes corruptos, né? Que eram subornados, que bebiam bebida forte e tinham esse problema social. Pode passar? A ira que não se aplaca. Aí do 23, do 24 ao 25, né? Eu esqueci de ler o 23 aqui, que aí explica, né? Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Então é justamente aqui completa, né, o que eu estava falando a respeito do versículo 22. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere. De modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como um montouro no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Olha só, Deus está avisando o povo aqui, que assim como o fogo consome a erva, que acaba com tudo, né, quando se acende um incêndio, assim também ia ser a ira de Deus contra o povo. E apesar, né, de Deus fazer esse juízo, que ele ia logo trazer o cativeiro babilônico para Judá, ainda assim a ira dele não se aplacava, ou seja, não acabava, né? Por mais que ele estivesse trazendo essa justiça contra o povo, para poder castigar o povo aprender, ele fala, ele não está satisfeito com isso, porque não bastava, o povo era muito duro de coração. Eles tiveram que ainda ficar uns 70 anos lá no cativeiro para depois voltar. Então demorou bastante para eles poderem voltar para a terra deles, para eles poderem aprender que de fato eles tinham que obedecer a Deus. Então ali a rejeição continua, a rejeição contínua da lei em desobediência a Deus chegou no limite onde ele agora define o juízo para corrigir e não exterminar o povo. Então Deus ia corrigir, mas ele ia trazer o povo de volta, então ele não ia acabar com o povo. Aí ele fala assim, cadáveres na rua, né? Aqui no versículo 25, olha. E os seus cadáveres são como um montouro no meio das ruas, ou seja, um montouro, né? Muito, né? Um monte de cadáver. Como Jezabel, que foi despedaçado, que ficou irreconhecível. Alguém abre para mim e lê rapidinho, 2 Reis 9:37. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Israel, que se não posso dizer, essa é Jezabel.
Olha só. Como é que foi, né, a morte dessa mulher aí, porque Deus estava extremamente irado contra ela. Ela ficou, não ficou nada, né? Quando ela caiu ali, foi empurrada, ela caiu no meio da rua, os carros de cavalo passaram em cima dela e os animais do campo comeram o resto. Ficou ali, o que ficou dela? Só. Como é que ia reconhecer uma pessoa dessa? Ficou totalmente irreconhecível, né? Deve ter ficado só pedaço para tudo quanto é lado. E aí pegaram ela e jogaram no meio do campo. Nem fizeram sepultamento para ela. Pode passar? Do 26 ao 30. Deus convoca a Síria e Babilônia para levarem cativos Israel e Judá. Esses cativeiros foram terríveis para ambos. Então ele fala aqui, ó. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e vem apressadamente. O estandarte, né, é uma bandeira, é a bandeira do país. E aí ele estava com essa bandeira, ou seja, ele mesmo, o próprio povo, né, Deus convocando as nações para poder vir contra o seu povo. Né, as nações que no caso aqui era a Síria que invadiria Israel, no reino do norte, e posteriormente a Babilônia que invadiria Judá. E não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, nem rompe as sandálias a correr. Ou seja, eles vão vir e eles não vão ser impedidos, né? Eles não vão ser cansados no meio da guerra para poder demorar, porque ia ser algo muito rápido, ia ser um extermínio, ia assolar a cidade rapidamente. E ele fala, né, que ninguém pode deter eles, né? Aqui ele dá a descrição. Agora nós vamos continuar no versículo 6, no capítulo 6. Então nós vamos ler o capítulo 6 todo. Aqui tinha lido os últimos versículos que eu pedi, então começa pelo meio aqui. 6:1. Pode começar. Pode começar. 6. Vamos ler o capítulo 6. E Acabe tinha 70 filhos. Não. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e hábito não veio num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor e dizia: a quem enviarei, a quem há de ir? Por nós, então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: de fato, que não entendeis, e vedes em verdade, mas não
fechem os olhos, não vejam, e eles dêem a ver com os seus olhos, a ouvir com os seus ouvidos, Também será a firmeza dela. Esse capítulo 6 aqui é um capítulo bem pregado, né? Já ouvi algumas pregações sobre ele, pode passar. Aqui é a comissão de Isaías, né? É quando ele foi chamado. Então, voltando um pouquinho no tempo aqui agora, né? Isaías explica como é que foi o chamado dele. Quando que foi? Foi na morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele era um rei piedoso, que Isaías servia a ele, e era um rei muito bom em Israel, e ele gostava muito desse rei Uzias. E ele morreu, e com certeza ele ficou muito triste com essa morte dele, e foi aonde que Deus chamou ele para começar o seu ministério. E foi isso no ano de 740 a.C. Então, o profeta relata ver Deus no seu trono, governando altivamente sobre o seu povo. E a presença de Deus era tão grande que ela enchia o templo, né? A palavra de Deus, então, no versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele via Deus acima do templo, né? O templo de Jerusalém, e a roupa de Deus, né? O vestido pegava a ponta da veste dele e tocava no templo, e a presença de Deus enchia aquele lugar, né? Aí ele relata pela primeira vez aqui os serafins. Os serafins, eles são uma classe de anjos, né? Então na Bíblia relata 3 tipos de anjo, né? O querubim, o serafim e também o arcanjo, né? Que somente fala de um arcanjo, que é o arcanjo Miquel. E os serafins são anjos responsáveis por guardar a presença, a glória de Deus, a santidade de Deus. Então, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, tá? Então, pode passar? Ó, enquanto eu vou explicando, os irmãos vão abrindo aí esses versículos, tá? Quem ficou por último? Isaías, né? Então começa aqui, ó. Você trouxe Bíblia, irmão? Não? Gênesis 3, 24, Ezequiel 1, 5 e Ezequiel 10, 15 e ele leu 20. Vocês que sabem, um leu 15, outro leu 20. Ezequiel, acho que ali ficou Ezequias, mas Ezequiel. E aí o outro irmão vai abrir aqui, Apocalipse 4, 6? 6. Cortou ali. Vamos lá. A palavra aqui é usada para seres angelicais, serafins. Então ele fala primeiramente que os serafins cobriam o rosto, depois os pés e com 2 voavam. Então tinham 6 asas. Isso nos faz lembrar da história de Moisés quando ele quis ver Deus. A palavra de Deus diz que Moisés chega diante de Deus e fala que ele quer ver a sua face, ele quer ver a glória de Deus, né? Só que Deus bem sabe que nenhum mortal tem capacidade de ver a presença, de ver a face propriamente dita de Deus. Então ele fala que ele vai colocar Moisés na fenda de uma rocha, apoiado, para que ele não caia quando ele passar a presença dele. E ele fala que ele vai passar com a presença dele de costas, e aí ele vai conseguir ver as costas de Deus. Moisés, depois que viu as costas de Deus, ele ficou, não sei quanto tempo, não lembro, se alguém lembrar me fala, com a face brilhando. Foi um longo período de tempo que ele tinha que cobrir com um véu, porque as pessoas não conseguiam ver o rosto de Moisés, por causa dele ter visto a presença de Deus. Então a face de Deus é algo santo e inigualável, que até o próprio serafim coloca as asas para cobrir diante de Deus, tá? Serafins são anjos que com certeza não se mistura com outros anjos, não mistura com um homem, não mistura com nada. Eles só ficam lá diante de Deus, no trono de Deus. Então eles são seres santos, separados de tudo, né? E ele cobre os pés também representam a santidade. Moisés, quando também entrou naquela gruta, naquela rocha, onde Deus estava com aquela sarça ardente, Deus fala para ele assim: Moisés, tira os sapatos, tira as sandálias, porque a terra que você está
é terra santa. Então, eles também cobrem os pés aqui, fala, né? Também representando aqui, tampando a santidade ou cobrindo a santidade. E com as outras duas eles voam, eles nem tocam o chão, eles ficam voando, pairando diante de Deus. A palavra serafim, ela vem de um radical que significa queimar. O termo serafim no hebraico é plural, então a gente fala serafins, não serafim. Indica que são os agentes de Deus que Deus usa para purificação. Neste caso, os agentes são seres angelicais, os seres que purificaram Isaías aqui, tá? E comparando com querubins, que eu tinha falado da outra classe de anjos que se chamam querubins, né? Gênesis 3, 24, pode ler? E havendo lançado fora o homem, dois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada entrando ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Eu estava comentando com o professor meu esses dias sobre o jardim do Éden, né? A localização do jardim do Éden, ali ele fala de 4 rios, né? O rio Gion, o rio Pison, o rio Eufrates e o rio Tigre. O rio Tigre e o Eufrates continuam com o mesmo nome. Os dois, eles estão ali no Iraque. O rio Nilo e o outro rio que eu esqueci o nome, são os atuais rio Pison e Gion, porque naquela época eram chamados assim, hoje são chamados rio Nilo e o outro eu me esqueci o nome. E se você vê a localização, ela fica bem no Iraque ali, né? E é onde que tem mais guerra, onde que é o povo mais rebelde, o povo mais desobediente, é onde é a localização do Jardim do Éden. Deus em momento nenhum falou assim que ele destruiu o Jardim do Éden. O Jardim do Éden continua lá. E o Jardim do Éden foi feito na terra, não é um lugar espiritual, é na terra, tá? Então, ele colocou um anjo, que ele fala ali que é um querubim. Um querubim com uma espada flamejante, né? E ele guarda esse lugar. As pessoas passam por lá e nem sabem que está ali. Então ele está ali, de fato. Mas tem um anjo que guarda a entrada deste caminho ali, né? Desde Adão até hoje, aquele anjo está lá. Esses querubins, o serafim que está guardando ali, ele está guardando do diabo, não é do homem. Porque o homem não consegue ver, o homem não consegue fazer nada contra o jardim. Mas é o nome do demônio, é do diabo. Então, esses que guardam lá, eles guardam do maligno, para que ele não destrua aquele lugar. Porque a árvore da vida... A árvore da vida, essa árvore da vida, ela dá vida eterna para a pessoa, né? E você imagina se o homem com pecado comesse da árvore da vida, o que ia acontecer? Ele ia viver eternamente com pecado. Então Deus tirou o homem de lá e a partir daquele momento o homem passa a morrer, né? E ele não consome daquela árvore, porque agora ele tinha um conhecimento de tudo. A partir do momento que ele cometeu aquele pecado de desobediência, ele participou, assim como Deus, de conhecer o bem e o mal, e como o diabo de conhecer o bem e o mal, né? Pode ler Ezequiel 1:5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Ezequiel 10:15. 10:15. Os querubins se elevaram aos altos. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. 20. Pode ler o 20. 10:20. Não, Isaías não. Ezequiel 10:20. 20. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Ali ele relata ter visto os seres espirituais ali, junto ao rio Quebar, os querubins. Agora alinhado para mim, quem ficou aí? Aqui, né? Apocalipse 4:6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, diante ao metal polido, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Ali ele relata desses 4 seres viventes, né? Eu não sei se não foi lido, mas ele fala, um tem a face de um touro, de um boi, outro a face de homem, outra a face de águia e outra a face de um leão.
Aí é meio difícil poder entender isso aí. Porque essa explicação a respeito desses animais, se eles são literalmente dessa forma, assim, esses querubins são dessa forma, é um ser totalmente indescritível para nós, né? Com 4 faces, que ele fala que tem olhos por todos os lados, com cada uma das faces de uma forma. Aí tem uma outra definição para isso, que é assim: cada um desses animais, na verdade, representa uma presença, um atributo de Jesus, né? Ali ele fala como o cordeiro, né, o boi, ele representando o cordeiro, como o cordeiro que foi levado morto ao matadouro, né, como o homem que Jesus foi, como a águia, assim como Jesus morreu e subiu aos céus, e ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Então tem também essa definição que alguns teólogos dão para esses 4 animais viventes, que são os atributos de Jesus, tá? Agora, se eles forem literalmente como é descrito aqui pelos profetas, então eles são animais, são seres magníficos, né, e espantosos de fato. Mas isso aí a gente só vai descobrir quando a gente chegar lá no céu. Talvez a gente veja isso aí lá, né? Tem coisa que eu tá falando, eu tenho que sair lá, assim. A gente não vai saber nunca certas respostas, porque cada um vai dar uma definição do que a gente pensa que é alguma coisa. Aí quando você chegar no céu, você pergunta. Porque estava falando lá, mas com quem Caim casou? Caim casou com uma das irmãs? Não, mas na Bíblia não fala que não tinha mais ninguém. Mas peraí, não tinha mais gente lá de fora do jardim? Ah, você pergunta para Caim. Não, para Caim você não vai perguntar. Você pergunta quando você chegar lá no céu, lá com quem foi que Caim casou. Caim não vai estar lá. Aliás, a respeito disso aí, não existe descendência de Abel e não existe descendência de Caim mais. A descendência nossa vem lá de Sete. Por quê? Porque Noé é da descendência de Sete. Quando Noé enfrentou o dilúvio, o que estava na terra acabou tudo. Então não existe descendência de Caim. Por mais que ele tenha vivido naquela época lá, gerou aquele monte de gente ruim lá, quando Deus trouxe o dilúvio, acabou com tudo. Então a humanidade vem de Noé. Pode ser que tenha algum deles lá que morreram, porque quando Cristo morreu e ressuscitou, ele foi lá. Na época, isso aí não. Vai que. Alguns vai dar, que foi alcançado. Né? Não, vai não, porque vai morrer antes. Toninho, Os outros morreram antes, perderam o salvar, não existe mais. no versículo 3 e 4 fala assim, a respeito dos serafins: e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então o lugar dele falando assim: Abel era quem? Abel era o Senhor, e Caim do nada. Então, sempre ele está falando. Olha, o clamor incessante. Santo significa separado de tudo o que é pecaminoso e imoral. Então a palavra santo, o povo santo de Deus, é um povo separado. Isso é o significado da palavra. A repetição tripla significa que a santidade de Deus é incomparável. Então os serafins ficam clamando o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? O poder da voz deles é tão grande que moveram as ombreiras da porta. Ali fala o limiar do templo, né? A entrada do templo. O templo começou a se mexer conforme eles clamavam, né? E a casa de Deus se encheu de fumaça. Fumaça significa a Shekinah de Deus. A Shekinah é a presença de Deus, né? Então, a casa de Deus se encheu da presença dele, se encheu da fumaça, do Espírito. Pode passar? Aí tem mais alguns textos aí. Vamos lá. Quem ficou por último aqui? Jó 42, do 5. Vamos ler cada um por ver. 5, 6. Aí, Lucas 5, 5. Isso. 6, 7 e 8. A vergonha diante da santidade. Olha, Isaías se viu ali tão constrangido diante de Deus, que ele solta essa expressão: então disse eu: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías viu Deus, e viu os serafins diante dele. Ele viu tamanha santidade, tamanha presença de poder, que ele ficou constrangidérrimo, né? Ele ficou se sentindo um pecador. Na realidade, eu acho que foi o primeiro homem da terra que viu Deus. Porque Moisés viu, mas ele não viu a face do Senhor. Moisés viu pelas costas. Falando que a Bíblia, Deus tampou o rosto de Moisés com a mão, e ele passou. Você fala ver em vida, né? Isaías viu. Não sei como que ele viu, o que ele viu. Eu não sei o que ele viu ali, mas ele fala que ele viu Deus, né? A presença de Deus constrange o pecador. Vemos reações semelhantes em Jó, pode ler Jó? Por isso me arrependo e me trairemos no pó e no fundo. 6. Eu li o 6. Não, então você leu 5. Pelo que abominam, ele arrependo no pó e na cinza. Pode ler o 5 então. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora ouvi os meus olhos. Olha só, então, Jó, ele servia a Deus sem conhecer a Deus de fato. Quando ele passou a conhecer a Deus, depois daquela provação toda, isso aqui é o final do livro, né? Ele fala, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu te vejo, né, com meus olhos, eu começo a caminhar contigo. E aí ele fala, eu me abomino e por isso me lanço ao pó, né? É por isso, porque quando a gente começa a entender a santidade, a presença de Deus, a soberania de Deus, a gente entende que nós não somos nada e que Ele está muito além daquilo que nós fazemos, e que tudo que a gente faz que é fútil. Às vezes a gente se acha alguma coisa, ou acha muito santo, ou acha muito poderoso. Quando você olha para Deus, de fato, começa a conhecer Deus, começa a ter intimidade com Deus, aí você percebe isso aqui, que ele também reparou, né? E também uma reação semelhante em Lucas 5, aí começa lá, 5, 6, 7, 8. 5, né? E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam seguir as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausentai-te de mim, que sou um homem pecador. então olha só, Simão, quando ele foi chamado, isso aqui é o chamado deles, né? Que estavam pescando, não pegaram nada a noite toda, e aí Jesus fala para eles, lança a rede para o outro lado. E ele nem tosqueneja, ele só fala para ele, olha, nós não pescamos nada, mestre. Ele já sabia que ele era mestre. Mas sobre a tua palavra eu farei isso. E ele fez, e quando ele viu que aconteceu aquele milagre, porque o que tem a ver você pegar uma rede de um lado do barco e jogar para o outro lado, você vai pescar mais por causa disso? Isso não acontece, né? O peixe está ali na região, ele não fica de um lado do barco ou do outro lado do barco, né? Ele está na região. Então, ele viu que aconteceu um milagre, né? E aí ele se prostra diante dele, porque ele reconheceu quem ele era. Aí ele fala, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não posso ficar contigo, né? A palavra de Deus não fala que aves de penas diferentes não voam junto? Então a pessoa, quando vê que não é da mesma, né, não é da mesma pena, ela não pode ficar junto com aquele, né? E um homem pecador não quer ficar junto com um santo, porque vai começar a aparecer os pecados dele, entendeu? E aí é onde começa a transformação da vida das pessoas. Isaías é a mesma coisa. Isaías, ele fala, eu sou um homem que fala um monte de palavrão, eu sou um homem de lábios impuros, só fala besteira, e o povo que vive comigo é um povo pior que eu. Então como é que eu vou ver a glória de Deus? Eu vou morrer, né? Ai de mim, entendeu? A reação dele. Pode passar? Quando está falando que nós não conhecemos o tamanho de Deus, a grandeza, nós às vezes falamos, tem gente que é bom, tem
salto lindo que está lá em Apocalipse, é a beleza que tem lá na região, lá onde está Deus lá, onde o homem vai ver depois da morte que o olho do homem humano vai ver. Isaías não sabemos se ele viu totalmente, ou como eu disse, se ele viu totalmente ou não, mas ele descreve porque ele viu. Essas coisas ele viu, mas não sei se ele viu Deus, o próprio Deus. Porque se Deus serafim e meus querubins não podem ver, tanto o rosto quanto não ver, então não sabe se Isaías viu isso, mas o Isaías viu, já foi suficiente para ele cair como morto. A Bíblia diz que ele caiu como morto. Isso aí é João. Porque ele ficou aterrorizado com aquilo que ele viu. Depois João vai lá e vê também a mesma coisa. Então, são grandezas de Deus, e nós às vezes se merecemos que nós temos aquelas coisinhas que Deus opera. Quando ele viu Jesus. Um livramento com a cura. Nossa, isso Lá no comecinho você vai ver lá. Apocalipse. milhares de coisas na ordem. Então, nós, o que nós temos que fazer? Submeter a Deus totalmente, humilhar a presença do Senhor, para que Ele nos exalte no final. Porque a nossa vida é nada aqui na terra. Por mais que você tenha, no nosso ministério, causou uma divisão de igreja, um no seu canal para cá, o Miguel, eu quero ficar com essa igreja para mim, irmão, assim não é nada. Sabe? A nossa parte que ficou no ministério, que dá umas 37 igrejas, 35, 37 meninas, essas igrejas vão ficar unidas porque nós fizemos questão de valores materiais que a gente perdeu, sabe? Perdemos 10 milhões mais ou menos de valores. Não estamos nem aí com isso, nem para ferribar, nem para fervar, não estamos nem aí com isso, sabe? Isso não interessa para nós, o que interessa é as almas. Valores e dinheiro vai ficar tudo aqui. A alma não, as almas não vão ficar, as almas vão subir. É esse que interessa. Depois eu explico melhor o que aconteceu. Aí então um tempo melhor. O versículo 6 e 7 diz assim: é a purificação do profeta. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então, após ele exclamar dessa forma para Deus, os serafins tomou a iniciativa de pegar uma brasa lá do altar. Aqui ele não fala qual altar que é, sendo o altar do incenso ou do holocausto. De qualquer forma, a brasa representava perfeitamente o ritual de purificação. Então ele pega aquela brasa quente com uma tenaz, tá? Uma tenaz é uma troquez, né? Um alicate. Ele pega, não pega com a mão não, ele pega com a tenaz. E ele coloca dentro da boca de Isaías. Tá? Então estava quente, com certeza. Estava com a presença de Deus naquele negócio. E ele pega uma brasa e coloca dentro da boca dele, queima a boca dele. Agora ele estava purificado, foi perdoado o pecado dele e foi tirada a iniquidade do teu pecado. Detalhe, por que ele fez isso? Porque Jesus não tinha vindo ainda. Jesus, ele fez essa parte que o serafim fez ali. Ele fez, só que ele fez de uma vez por todas. Ele fez para tirar o pecado original da humanidade. Qual que é o pecado original? O pecado lá do Jardim do Éden. É esse pecado que Jesus tirou. Ele tirou o pecado que te condena para o inferno. Então isso não significa que você não vai pecar mais. Significa que você tem remissão da condenação do inferno. Mas você tem que viver uma vida sem pecados. Uma vida de arrependimento dos seus erros que você comete. E conseguir buscar Jesus até o fim. É assim. Pode passar? Por nós. 8. Depois disso, que ele foi purificado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que ele fala por nós? Então ali é uma das poucas vezes no Velho Testamento, né, que Deus fala com a Trindade, né? Você vê isso lá no comecinho, né, que ele fala lá: fiz o homem à minha imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança, porque ele está representando a Trindade ali. E aqui novamente. Então, Deus é retratado como um rei, presidindo o seu conselho, e essa expressão certamente deixa espaço
para a revelação mais completa sobre a Trindade encontrada no Novo Testamento, que aí eles falam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pode passar? Do 10, no 9 até o 10. Então disse ele, vai e dize a este povo. Então Deus deu a comissão para Isaías, porque Isaías fala assim, disse eu, eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Olha só, Deus está mandando Isaías pregar para um povo que não vai ouvir ele. Não foi assim? Ele mandou Isaías pregar para um povo que ele ia falar, ouvir e ouvir, ver e ver, tudo aquilo que ia acontecer, e o povo não ia perceber, e o povo não ia temer, e o povo não ia se arrepender, mas ele tinha que fazer a parte dele. É isso que é a comissão do crente. A tua parte não é converter as pessoas, a tua parte é pregar o evangelho. Não se preocupe com quem você for falar, se a pessoa vai ser convertida ou não, isso não é parte sua, isso não é obra sua. A sua obra é só obedecer Jesus, é o único mandamento que ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou para você, ide converter as pessoas, ide faça a pessoa chegar ao arrependimento. Não, isso aí não é obra sua. E a mesma coisa de Isaías, ele tinha que falar para o povo, porque Deus estava mandando ele como mensageiro, mas ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o povo se converter, tanto é que o povo não converteu. Então, literalmente, continue ouvindo e vendo, e a rejeição era mantida. O ministério de Isaías provocaria um endurecimento crescente por parte do povo, e quanto mais o povo ouvia Isaías, mais o povo ficava irritado com ele, assim como Jeremias e com outros profetas também, que chegaram até matar, lançar em calabouços, lançar na prisão. Por quê? Porque falava, o povo não queria ouvir, e o povo se irava contra o profeta. E assim aconteceu também com Isaías. Pode passar? O versículo 10, só para completar, né? Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Assim também foi com Jesus. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, né? E aí o evangelho chega até você. A partir do momento que o povo de Deus, o próprio judeu, rejeita Jesus, é o momento que o gentil começa a ser alcançado, né? Porque no passado você via que algumas exceções de pessoas que não eram parte do povo de Deus e começaram a fazer parte do povo de Deus, né? Algumas pessoas, mas agora o evangelho se estende a todos por causa dessa rejeição que aqui ele relata e Jesus também relata mais para frente. Então, versículo 11 e 12. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja assolada, e o Senhor se afaste dela os homens, e no meio dela, e no meio da terra seja grande desamparo. Então Deus estava relatando aqui, Isaías fala para ele, mas Senhor, até quando então é para eu falar para esse povo? Até quando é para eu falar com esse povo que não vai me ouvir? Ele fala, até que aconteça isso, que venha a Babilônia, invada a terra, assole a terra, eu tiro os habitantes no meio dela, né? E ela seja destruída, seja um grande desamparo. Então você vai falar até esse momento, até que seja cumprida essa profecia da invasão babilônica. Então, 13, para a gente encerrar. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Olha só, o que significa isso? Se ficar um pouquinho de gente, esse povo vai ser destruído, vai ser tirado dali, não vai ficar ninguém na terra. O que aconteceu com o povo é que ele foi totalmente tirado da terra de Israel, e aí foi levado para a Babilônia em cativeiro. Só que ficou um pouquinho do povo, não foi todo mundo morto. E esse povo representava o toco, assim como o terebinto ou o carvalho. O que é isso? Eles cortam essa árvore, mas ela não morre, ela começa depois a brotar de novo. Então o povo ia renascer lá do cativeiro e voltar para a terra deles e novamente virar um povo de Deus. Então, volta um pouquinho, depois de 70 anos de cativeiro babilônio,
a 10ª parte voltaria. Essa, por sua vez, seria destruída e seria submetida a castigos, como no original, né, que eu tinha falado, queimado novamente, mas não erradicada, ou seja, não exterminada. Israel produziria renovos, como o terebinto e o carvalho. O terebinto e o carvalho, pode passar, são árvores muito parecidas, sempre fica escuro ali, nunca dá para ver direito. Mas o terebinto é uma árvore semelhante ao carvalho, que quando cortada, ela deixa escorrer uma resina, né? E essa resina, ela solta um cheiro perfumado. Então, quando corta, ela solta aquele líquido e é um cheiro perfumado. Isso aí é um detalhe sobre a árvore. Então, quando ela é cortada, ela começa a brotar novamente. Então, assim seria o povo de Deus. Ia ser destruído, sim, mas não totalmente. Um pouco ia ficar para poder voltar para a terra deles. Amém, amados? Então, fica para o presbítero aí o capítulo 7, né? A chegada do Messias, o sinal do Emanuel.